Olá, muito boa noite. Bem-vindos. Tudo bem, Camilinha? Ana Paula, sejam bem-vindas. Boa noite, Débora. Gente, vitória do Brasil, hein? Que maravilha! Torci muito, gritei muito aqui. Vocês torceram muito aí? Muito legal, né? A gente perceber as pessoas juntas para poder comemorar, celebrar, torcer. É um frenesi maluco, né? Vamos lá. Bom, gente, hoje a gente não fez. Eu falei pra Débora, a Débora falou: vamos fazer um criativo, qual que é o tema da live? E aí eu falei pra ela assim: não, eu vou pensar, vou sentir. E aí na segunda-feira eu entro e a gente faz uma live com tema surpresa de improviso, mas refletindo muito sobre as temáticas aí do final de semana e sobre uma coisa que aconteceu hoje no jogo. Eu quero trazer um assunto aqui bem recorrente e que eu percebo que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade nesse setor, né? Então, todo mundo tem, viu, gente? Também tenho. Então, vou contar aqui até alguns casos meus em relação à comunicação, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu quero deixar aí aqui é: você acha que você faz uma boa leitura daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo passado, daquilo que você está vendo, ou você, né, tem algumas confusões em relação a isso, e você acha que as pessoas fazem uma boa leitura do que você está dizendo, né, do que você quer, do que você sente, do que você está emanando, ou também tem aí algumas confusões nessa leitura. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvana Martins, sou taróloga, estudiosa de tarô, na verdade, há mais de 20 anos, terapeuta holística, sou psicóloga e analista junguiana, né, pós-graduada nas terapias, na psicologia analítica. E aí, às segundas-feiras, eu gosto de trazer alguns temas aqui pra gente poder refletir sobre. E aí, vou falar um pouco, né, do que estava acontecendo hoje na hora do jogo. Então, jogo lá, Brasil jogando. A Camila falou que ela é ansiosa, né? Que imagina as coisas que nem estão ou vão acontecer. Então, né? No quesito comunicação, existem algumas situações, assim, e eu sempre acho que é muito interessante a gente aprimorar e olhar para esse lugar, até para que a gente tenha outras possibilidades que não só aquelas que nós estamos vendo. Mas a gente vai tecer algumas coisas, alguns comentários. Se vocês quiserem perguntar, interagir, fiquem à vontade. Hoje eu tô assistindo o jogo do Brasil, né? E nós estávamos assistindo pelo YouTube. E aí tá lá uma torcida, de repente, alguém gritou gol antes do gol ter aparecido na TV. Eu assim, como assim? Já sabem que o Brasil fez gol e aí a gente não sabe ainda o que tá acontecendo? E aí o Marcelo: não, mãe, é que o pessoal tá falando que tem um pequeno delay aqui da televisão com o YouTube, né? E aí, por isso que deu essa diferença. E aí isso me fez pensar até nas temáticas que eu trabalhei hoje com alguns pacientes, que é justamente em relação à comunicação. Enquanto que a nossa comunicação tem delay, tanto a nossa comunicação, né, de dentro para fora, quanto a comunicação de fora para dentro, né, quanto a comunicação que você tem com você mesmo. Então, o que é a comunicação, né? O que é uma conversa? Tem algumas tribos, né, do xamanismo, algumas tribos indígenas, que eles têm um bastão, né, um pau, um pedaço de árvore mesmo, que eles falam que é o pau que fala. Então esse bastão, ele vai passando de pessoa para pessoa e quem detém o bastão naquele momento detém o poder da palavra. E as outras pessoas, elas estão também contribuindo nessa conversa, mas de que forma? Silenciosa. Elas estão acolhendo, elas estão ouvindo, elas estão colocando atenção e confiança naquilo que está sendo dito. E aí, diante disso, né, você vai percebendo que a gente tem muita dificuldade na troca, né, das relações, da comunicação, porque geralmente a gente não tem paciência para esses pequenos detalhes que eu acabei de descrever, né? A atenção, escuta, acolhimento e confiança. Então, você sempre quer ter razão, a bola da vez está com você e tudo mais. Aí, para de repente elucidar um pouco mais aqui a nossa conversa, lógico que eu vou trazer um tarozinho, porque eu adoro, né? Tarô é uma coisa, assim, fantástica, que se as pessoas soubessem, colocariam, inserir o tarô na vida logo quando nasce, né? Para você já começar a fazer uma associação
do que a vida tá te pedindo, qual caminho você deve seguir através dos símbolos. E aí, eu não sei se vocês acompanharam hoje, mas nos meus stories eu coloquei esta cartinha aqui, que é a cartinha da Lua, né? Aí você fala, nossa, mas o que a Lua tem a ver com comunicação? Então, meu bem, aqui a gente vai falar sobre símbolos, e símbolos tem mais do que 1.200 palavras, né, que você pode dar para um arquétipo, um símbolo. Então, eu coloquei que às vezes a gente se acostuma com um local totalmente desconfortável que a gente está vivenciando. Se a gente parar para analisar aqui, essa mulher, né, é uma deusa, mas assim, ela tá com a cabeça virada para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo. O cachorro dela também tem 3 cabeças e ela tá sobre uma poça d'água, tá vendo aqui? E aí tá com vestido longo e tudo mais. Então, assim, se você fosse perguntando, você fala assim, mas quem que consegue ficar tanto tempo, né, de uma forma tão serena sobre um lugar desses? Será que não incomoda? Será que essa roupa não tá absorvendo essa água e ela não tá ficando gelada, né? Eu já fiquei imaginando isso. Falei, meu Deus do céu, você imagina se ficar numa poça de água dessa e aquele vestido todo molhado e você já sentindo aquela friaca toda, porque o frio começa lá não sei aonde e eu já tô me batendo os queixos aqui, né? O quanto que isso é desconfortável, mas ela tá ali com o rosto sereno, plena, né, naquela postura. Então a gente pode fazer essa leitura de diversas formas, mas como veio isso para mim hoje diante de um paciente? Ele falando assim, olha, eu percebo algumas coisas, eu tenho feito a leitura de algumas coisas, mas eu não faço a mudança. Eu não consigo mudar, né? Então eu percebo que, por exemplo, eu precisaria fazer algumas alterações na minha casa, no meu quarto, tirar algumas coisas, me desapegar de outras, limpando, né? E o que isso tem a ver com a comunicação? Tudo, porque a tua comunicação, ela vem desta região mercurial, né? Então a comunicação, ela não vem só da fala, mas é aquilo que você está ouvindo, é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está pensando, que você está tecendo na tua cabeça aí, sabe? Que você está fazendo uma coberta com todas aquilo que você vai imaginando. Então a comunicação, ela tem todo esse corpo, né? Uma comunicação bem feita, ela é uma dança entre estas partes que eu acabei de dizer, né? Entre o acolhimento, a escuta, a atenção e a confiança. Então, quando você está dizendo algumas coisas para você, por exemplo, né, que você tem aqui, por exemplo, aqui a mulherzinha, né, com o cão de 3 cabeças e ela com as 3 cabeças aqui também girando loucamente, né? Então, quando as coisas estão acontecendo dentro de você, como que acontece? Parece que você tem um anjinho de um lado, um diabinho do outro e um observador do outro, que fica mediando esses dois e que fala, vai pra direita, não, vai pra esquerda. Não, não sei o quê, não, faça aquilo. Não, mas você é burro, não, mas por que você fez assim? Nossa, mas que idiota, por quê? Então, a nossa comunicação interna, já começa daí, ela é muito ruim. Por quê? Porque a gente não para analisar e perceber o que é que tá desconfortável, o que é real de fato, o que é imaginação, o que é suposição. E essa comunicação que você estabelece com você, você também faz fora. E como que isso acontece? Isso acontece nos detalhes do dia a dia. Entende? Onde você, de repente, faz uma leitura de uma pessoa e você vai conversando com você mesmo e fala assim, ai, porque o fulano vai agir dessa forma. Porque ele é assim mesmo. Porque não tem como mudar. Porque o ciclano é daquela forma também. Ai, porque o fulano... Ai, porque ele vai me dizer isso, eu tenho certeza. Ai, porque a pessoa tá pensando tal... Eu tenho certeza que a pessoa falou isso porque ela tava pensando tal coisa. Ou senão que ela queria dizer tal coisa. Ou senão que ela ia fazer tal coisa. Ou ela esquematizou tudo isso só pra me fu. Então, dentro da tua cabeça, já tem, né, na tua comunicação interna, já tem um demônio ali, né, que fica plantando muitas vezes várias tragédias, né, que assim, alguém vai te trair, vai te passar a perna, você tá sendo muito inocente, ou senão você tá sendo muito duro, ou senão você tá sendo muito egoísta, ou você tá sendo muito iludido, né, e aí os demoninhos vai fazendo o tricô, e aí você acha que você tem o lado do anjinho, que você precisa dar vazão pra ele, onde ele fala, não, falar pro diabinho, não seja tão duro assim, né, porque quem sabe, e se o outro for tão bonzinho, ou se você estiver imaginando coisas, e o observador, como que fica o observador? O observador muitas vezes
não faz nenhum, não dá nenhum pitaco, não faz a opção de repente mediar isso de uma forma diferente e falar, calem-se, né? Não sei se vocês assistiam lá o desenho do Pica-Pau, mas tinha hora que tava o anjinho diabinho lá e ele falava, sai os dois, né? Então a gente tem uma força interior que observa essa comunicação interna e que você pode escolher o que é que você quer fazer, o que é que você vai pensar, o que é que você vai falar, né? Para não sair, de repente, tecendo comentários, palavras e atos que tem a ver com essa parte ilusória, imaginativa, que só na tua cabeça tá acontecendo dessa forma, desse jeito. Então, às vezes, o que eu escuto, né? Não, porque eu tenho certeza que a pessoa pensou isso, porque ela queria fazer aquilo, outro, e eu falo, nossa, mas então essa pessoa é um psicopata, né? Você tem certeza disso? Mas como você tem certeza? Aí a pessoa, não, certeza eu não tenho, mas conhecendo fulano como eu conheço, e aí você já quebra um pouco dessa estrutura rígida do pensamento, da sua comunicação interna. Essa comunicação que muitas vezes te leva para onde? Para o lugar da sua neurose. Então, se você de repente tem uma neurose, onde, por exemplo, aqui, né, você tá munido de um desconforto, né, mas tá totalmente apegado ao desconforto, não consegue sair desse apego, não consegue liberar aquilo que de repente está ali te aprisionando ou que está te causando algum tipo de incômodo. Se você não consegue sair disso e você está sempre acumulando, cada vez trazendo mais apego, até a tua neurose vai fazer com que você olhe para o outro desta forma. E como que você conversa internamente? Também você não pode perder, né? Ninguém pode tirar nada de você. Você não pode ser traído. As pessoas não podem querer mais que você. Por quê? Porque tudo vai ser um ataque. Tudo vai ser uma afronta. Tudo vai ser uma forma de te controlar ou de usurpar aquilo que você tem. Então, sempre a nossa comunicação externa, ela vai estar muito pautada na nossa comunicação interna, né? E aí, nesse momento que tem o famoso delay, né? Que eu falei aqui, no jogo de futebol, né? Alguém gritou gol lá e você fala, mas cadê o meu gol que ainda não chegou? Não chegou ainda o meu gol? Como assim? Mas, ao mesmo tempo, né? Quando você para pra olhar, você fala assim, mas aqui tá com delay. Aqui os jogadores ainda não fizeram gol, mas a imagem é muito melhor, né? O comentarista é muito mais engraçado. Então, assim, eu vou avaliar quais são os ganhos, o que é que tá acontecendo de fato. Eu não fico sofrendo com algo que eu tô imaginando que tá acontecendo só dentro das minhas neuroses. E aí o risco de eu levar isso para fora é muito menor. Por quê? Porque eu vou me trabalhando. Eu vou percebendo que ali tem um gatilho, que todas as vezes que a minha cabeça tá funcionando com o diabinho, o tempo todo falando para mim que vai dar ruim, eu vou saber que eu posso mandar ele pros quintos dos infernos, que é o lugar dele, que na verdade não vai dar ruim nada, porque eu não tenho nada acontecendo aqui que de repente me leve a esse lugar. E o anjinho tá lá falando, não, querido, seja bonzinho, inocente, não seja tão duro com as pessoas. E consigo, também você manda pro céu, ou pro inferno também, fala, tá, o medo tá aí, e a prudência tá aí, justamente para eu poder ter alguns cuidados. Mas quando isso me toma, né, quando esse complexo do medo me toma, quando as minhas neuroses me tomam, já não sou mais eu nesse eixo, nesse centro, com uma comunicação clara, uma comunicação atenciosa, né, onde eu ouço para poder reproduzir ali a minha opinião, aquilo que de repente faz sentido e dá significado à minha vida, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre trago pra vocês essa coisa de dar sentido e significado, porque isso é muito importante. E aí o que a gente fica na maioria das vezes? A pessoa te fala uma coisa, você não pergunta de novo, né? Mas pera um pouco, você quis dizer o que com isso? Aí você não pergunta, você já traz aquela informação, essa informação ela já casa com a sua neurose, porque a sua neurose já tá de véu e grinalda só esperando o padre dar amém, né? Aí você casa ela e aí você já começa, pá. A sua imaginação ela já começa a funcionar de uma tal maneira que você já tá criando tudo na sua cabeça, tudo e mais um pouco, todas as realidades do mundo
Só que se você parar para analisar e pensar que você pode trocar um pensamento por outro, porque todos os pensamentos que vêm à sua cabeça são coisas da sua imaginação, então isso começa a ter uma plasticidade maior, né? Por quê? Porque não tem uma rigidez, é esse ponto, porque eu sei, né? Porque eu ouvi, porque eu senti. Não é nem sempre quando você sentiu, né? A sua conexão, a sua intuição era aquilo mesmo. Muitas vezes não é nem intuição, é imaginação e você tá achando que você tá intuitiva. Não, porque quando eu sinto, né? É batata. Se eu não gosto da pessoa, ou se a pessoa falou tal coisa pra mim, eu posso ir atrás e acontece. Aí a profecia se cumpre. Mas por quê? Você se conectou com a sua intuição? Não, você se conectou com a sua imaginação. E a sua neurose já fez com que você se movimentasse exatamente para obter esse resultado. Então, a comunicação é um lugar muito, como que eu vou dizer, de uma sutileza muito grande e é muito importante para que a gente possa ter boas relações, né? Então, por exemplo, num jogo de tarô, você vai olhar ali, o que acontece sempre, né? As pessoas, elas vêm para o jogo, e aí como funciona um jogo de tarô? A pessoa mais ou menos separa ali 1 hora, 1h30 para ela fazer o jogo, e aí a gente vai analisar o quê? Os arquétipos que estão saindo para ela, os arquétipos que a representam. Então, na verdade, no jogo de tarô, a pessoa que está fazendo a análise ali, ela está fazendo uma análise, uma interpretação dos arquétipos que são daquela pessoa que está ali solicitando análise. Então, tudo isso está conversando com ela, com a vida dela. São informações que vêm do inconsciente. E aí, quando chega nessa casa da comunicação, dá ruim na maioria das vezes. Por que dá ruim? Primeira coisa é você ter a consciência de que, assim, quem é você? E aí você fala, lá vem com essa pergunta de filosofia, isso é tão difícil de resolver, de responder. Mas, assim, tem algumas coisas em relação a você que você precisa saber. E que isso tem que ser uma verdade para você. Pietra, beijo, amor. Então, assim, isso tem que ser uma verdade para você. Entende? Quem é você, os talentos que você tem, as competências que você possui, são coisas que você faz. E que você faz bem. E que você tem plena consciência que, assim, não é egocentrismo. Mas você faz e faz bem. Você consegue, de repente, envolver pessoas. Você inspira as pessoas. Você consegue organizar bem aquilo que, de repente, está na zona. Você é um bom líder, né? Você já nasceu com isso. Você consegue fazer uma gestão de pessoas, de tempo, de uma forma harmoniosa, onde a equipe é cooperativa, né? Onde não tem aquele jogo de controladores, sabe? Que fica ou usurpando o controlador, ou se não batendo de frente com o controlador, porque o tempo todo você impõe aquilo que você quer, porque você sabe tudo, porque você que manda, entende? Então você precisa saber o que é que te representa, né? Então quem é você? Quando você olha para você e percebe seus talentos. Depois, quando você olha para isso, você vai ver que valor tem isso. O que você tem ganhado a vida inteira por possuir tais talentos? Então, assim, se eu sou, de repente, uma boa gestora de pessoas, eu consigo ter uma equipe que é colaborativa, uma equipe engajada, e eu tenho, né, essa habilidade, essa facilidade, isso tem um valor. Por quê? Porque, assim, eu faço com que a empresa onde eu estou ganhe dinheiro, as pessoas ganhem dinheiro e tenham também qualidade de vida. Por quê? Porque não tem nada pior do que você trabalhar num ambiente que é um inferno, não é? Que tá um competindo com o outro, um querendo derrubar o outro. Aí tem aquele que tá todo destruído, todo cagado, que atravanca a equipe. Tem aquele que, de repente, é o carente afetivo, se não o dependente, que acha que, faz você porque você faz melhor. Porque eu não consigo, porque eu não dou conta. Tá controlando também, né? E usa dessa ferramenta menos, aquele que tem menos qualidade ou que tem menos competência para poder, de repente, sabe, dar uma de folgado e usufruir do controlador, por exemplo. Aí tem aquele controlador que manda tudo, que sabe em tudo, que grita, que berra, que impõe as suas vontades. Isso é um inferno, né? Um inferno. Então, quando você olha e você percebe o valor que aquilo que você tem em você tem, e você
tem isso como uma verdade, uma virtude, isso é um talento seu e que de repente ele vale muito a pena a levar adiante, a passar isso para as pessoas, a levar para a tua vida, você vai perceber que se isso está bem resolvido, quando chega na área da comunicação, não tem muito problema. Por quê? Porque não é ninguém de fora, né? Como a gente quando tá aqui dentro, que vem os pensamentos e os pensamentos vão te derrubando e você compra um chicote e fica se autoflagelando, né? Nossa, que horror, como eu sou horrível. Aí depois no outro dia alguém fala pra você, você é maravilhosa. Ah, não, eu sou maravilhosa, eu não sou horrível. Tava com uma falsa percepção. Então você fica dentro de você com um caos e fora também, né? Porque você leva isso, você exterioriza isso, né? Então, quantas vezes as pessoas chegam para terapia ou mesmo numa consulta de tarô e você percebe que o indivíduo ali, ele tá muito confuso em relação a ele, quais são os valores dele. Então, qualquer pessoa que vem com um mínimo de maldade ou com o máximo de maldade, derruba essa criatura. Por quê? Porque não tem uma verdade, ela não consegue se posicionar, ela não consegue exteriorizar a própria verdade, aquilo que realmente tem valor, aquilo que ela simboliza. Então daí a gente já tem um problema aí na comunicação. Por quê? Porque muitas pessoas não têm nem a paciência de querer olhar para si e se questionar, mas o que é que eu faço e faço bem? Faço como poucos, faço feliz, faço de uma maneira, uma habilidade, sabe? Eu respondo as coisas com uma habilidade que poucas pessoas fazem, né? E o quanto que isso vale para mim? Então, isso é um ponto. Outra coisa, a gente vê e a gente ouve aquilo que a gente quer ver e aquilo que a gente quer ouvir. Então, se você tem a neurose de que você precisa na sua vida de um pai mandão, de uma mãe mandona que te direciona, que te mostra o caminho, porque você sente que você não vai dar conta, que você não é capaz, de que você se sente impotente, o que é que você vai encontrar pela sua vida? Só esse tipo de gente. O que você vai olhar e ver? Só esse tipo de situação. Então, de repente, a pessoa tá lá conversando com você numa boa, mas você acha que ela já tá te dando uma bronca. Porque ela conversou com você e disse pra você assim, faça você tem capacidade pra isso. Eu confio em você. Aí a pessoa já fala, meu Deus, vai me mandar embora. Meu Deus do céu, ela não tá satisfeita. Nossa, o que tá acontecendo? Por quê? Porque assim, as suas neuroses fazem com que você projete fora aquilo que você tem dentro. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? Uma leitura básica de tarô, ou se não, um processo terapêutico. Justamente para você se conectar com essas vozes internas e perceber que você vai construindo essas coisinhas no dia a dia. E quando você tem um coisão, é porque todo dia você se alimenta em doses homeopáticas dessas coisinhas, né? Então, vamos imaginar aqui. Eu lembrei de uma situação. Quando nós éramos adolescentes, né? Morávamos lá na Penha durante um tempo e tal. E aí a casa que a gente morava era muito antiga, né? E o sistema de troca de coisa de energia elétrica lá não era com disjuntor, né? Então toda hora queimava o breguete lá e aí sem chuveiro, né? Sem água. Aí tinha que sair numa casa de material de construção, comprar lá, né, o fusível para poder trocar e parará. Aí, então, tinha alguns dias que, por exemplo, um monte de mulher junto dentro de casa, queimava, vai lá comprar, não vou. E aí, o banho era gelado. Então, você tinha acabado de chegar do trabalho, você queria tomar um banho quente, e aí não tinha. E aí você falava, mas compra lá, por favor. Aí, não, eu não vou comprar, não, você é folgada, que se vira. Ou senão, não, mas então vai sim, né? E é aquela briga do cão, né? Porque quem tem irmão sabe como que é o negócio. E aí, o que acontecia muitas vezes? Ao invés de você, de repente, olhar pra isso e falar assim, tá, ninguém quer ir, né? Ninguém vai buscar. Vou ter que tomar um banho de qualquer jeito, porque estou suado, trabalhei o dia inteiro, estudei o dia inteiro, preciso de um banho. Então, ao invés de repente, você olhar pra essa situação e perceber como eu posso ver isso de outra forma, como eu posso me comunicar com isso, ou como isso pode estar se comunicando comigo. Porque, gente, de verdade, você pode até achar que é utopia,
Nada acontece na sua vida que não dê para você fazer uma leitura simbólica do que está acontecendo. Nada, né? Então, o que você pode, de repente, olhar para isso? Eu, por exemplo, né, deveria olhar várias vezes para isso e dizer, o que essa situação está querendo dizer com você, criatura? Que você precisa, de repente, um pouco mais de autocuidado? Então, você vai ter que tomar um banho de caneca, né? Como uma rainha, né? Então, você vai lá, esquenta água no fogão, no micro-ondas, sei lá, esquenta a água, depois vá lá para o banheiro, sente-se como uma dondoca, e aí vá se esfregando com muito cuidado, vai jogando a aguinha. Lembra, né, quando a gente olha nos filmes, né, as rainhas não tomavam banho assim? Então, entrava lá naquela tina e tinha alguém que jogava a aguinha, alguém que massageava, alguém que não sei o quê. Então, às vezes, a vida ela não tá querendo te punir, porque você só trabalha, e ninguém reconhece, nem a eletricidade reconhece que você só quer tomar um banho, né? Muitas vezes a vida está querendo te mostrar que você precisa de um pouco mais de cuidado, de detalhes em relação a você, de proximidade com você, né? Ai, Silvana, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ter várias outras interpretações, mas não só uma. Entende? Eu não preciso olhar para essa forma da vida estar se comunicando comigo da pior maneira possível. Por quê? Porque senão tudo que acontecer comigo, eu vou fazer a interpretação e a leitura disso da mesma maneira. A vida tá me sacaneando. Tem alguém que não tá me ouvindo. Tem alguém que tá querendo me full. Então, se você consegue fazer uma leitura melhor dos detalhes do que acontece com você no dia a dia, né? Quais as possibilidades que existem aqui? Como eu posso ver isso? Como eu posso rever isso? Como eu posso, de repente, entender melhor o que foi dito nessa conversa, né? Eu percebo muito que as pessoas têm dificuldade de pedir desculpa. E você só consegue reconstruir alguma coisa quando você percebe seu erro. Quando você percebe que você quebrou alguma coisa. Entende? E isso tanto na sua comunicação interna, né, de você de repente começar a se conhecer e falar, nossa, eu ocupo um lugar de vítima, ou senão eu ocupo um lugar de controladora, ou senão eu ocupo um lugar de destruidora, ou ocupo um lugar de cooperativa, de uma pessoa cooperativa. Então, assim, que lugar é esse que eu ocupo? E o que é que eu tô fazendo comigo? Por quê? Porque diante desse lugar da minha comunicação e da minha interpretação da vida, eu também vou trazendo as relações. E aí eu tenho certeza absoluta que você pode colocar aqui pra mim. Você já viu as coisas se repetirem na sua vida, em termos de relacionamentos, de diálogos? Quantas vezes que parece que você tá diante da mesma pessoa, né? Passando pela mesma situação, mas você fala, nossa, mas mudou. O cabelo não é o mesmo, o tipo sanguíneo não é o mesmo, o nome é diferente, mas a situação é a mesma. Né? O padrãozão tá lá de novo, pra de repente te mostrar, olha, você outra vez me interpretando, fazendo uma leitura totalmente distorcida e se comunicando comigo de acordo com a sua neurose. Oi, madrinha. Oi, afilhada. Então, assim, como é que você tem feito esse diálogo interno, né? Há quanto tempo você tá nesse lugar aqui, ó, de repente, totalmente desconfortável, né? E não se dá conta. A gente se acostuma com as coisas, inclusive com os desconfortos. Ah, então de novo eu tô num relacionamento desse. Ah, mas deve ser a pessoa, né? Ou senão é o dia. Eu acho que foi o eclipse. Ou senão é a alunação. Ou senão, eu acho que eu não dormi muito bem. Gente, é importante, sabe, você de repente ir saindo dessa zona desconfortável e começar a olhar o que é que está se repetindo e como está se repetindo e para que está se repetindo. O que é que você precisa rever em você? O que é que te leva a ter sempre as mesmas relações? E uma coisa, né, que é muito desconfortável, que todas as vezes que eu pergunto isso num setting terapêutico, a pessoa, acho que se ela pudesse, se estivesse ao vivo, ela vinha no meu pescoço e falava, tá louca? Tá louca? O que acontece? Quais são os ganhos que você obtém ou vem obtendo com esse tipo de conduta? Com esse tipo de leitura que você faz da vida
esse tipo de leitura que você faz de você mesma, esse tipo de leitura que você faz do outro. Quais são os ganhos que você vem obtendo com a mesma forma de verbalizar, né, aquilo que você acha que é real, que você viu, né, que é aquilo e ponto, ou que você interpretou e ponto. Gente, a única pessoa que pode esclarecer, né, exatamente o que disse, a intenção que colocou, o pensamento que teve, é quem teve. É de onde saiu a palavra, é de onde saiu a verbalização daquilo que pensava. E mesmo assim, a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque comunicação é um troço tinhoso, né? A pessoa muitas vezes está falando uma coisa pra você e ela tá demonstrando outra. Outra, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com alguém na câmera aqui. E aí eu falei, e aí, foi tudo bem? Tadadá? Ah, foi tudo ótimo, foi ótimo. E olha só. Aí eu falei assim, ótimo, porém não muito. Tem algum detalhe aí que não foi bom, porque é isso que você tá me mostrando. Você tá me falando uma coisa, mas tá me mostrando outra. E a gente, muitas vezes, a gente não faz a leitura. Ou quando faz a leitura, já fica cheio de achismos, porque a gente sabe tudo, né? Se andássemos 24 horas com uma bola de cristal, meu Deus, né? Então, sabemos tudo. Mas, numa conversa, como eu falei lá, logo no início, onde os xamãs, por exemplo, vão dando a oportunidade para quem está com a palavra, através do bastão que fala, para que essa pessoa fale, não, isso não quer dizer que você, enquanto ouvinte, você está passivo. Você está nesse processo colaborativo. Por quê? Porque assim, toda boa conversa, todo bom diálogo, com certeza traz um ganho gigantesco para a relação. Você não sai a mesma pessoa. Toda boa conversa pode ter situações onde a pessoa não concorde com você. E ela vai colocar o ponto de vista dela. E se você tá ali acolhendo, sem as suas neuroses, sem fantasiar nada, mas acolhendo o que está sendo dito, olhando para aquilo que você realmente está vendo, né? Se você está escutando, se você está colocando atenção naquilo, você pode simplesmente rever algumas coisas algumas condutas e algumas crenças que você tem. Você pode rever alguns posicionamentos. Você pode reformular mudar a percepção de algumas coisas. Porque quando você muda a sua percepção de mundo, o mundo muda. Então, em que momento que isso acontece? Isso acontece nos diálogos, nas trocas. O grande problema é que a gente quer ter razão sempre. Entende? Você não consegue ouvir. O outro tá falando, você já tá atropelando. E você não sabe o que tá acontecendo ali dentro do outro, o que o outro vai te dizer, porque você não mora lá. Então, muitas vezes, para você entender o que foi dito, o que você interpretou, cheio de neurose, naquela conversa, naquilo que você viu, você precisa chegar lá e falar, escuta, aquele dia, naquele papo, eu entendi ou eu senti tal coisa. É isso mesmo? Ou seja, você percebe que de repente você me chateou, me incomodou com essa fala, né? Que de repente você poderia reformular isso, né? E aí a pessoa ela tem a oportunidade de simplesmente explicar o que é que aconteceu de fato, né? Qual era o sentimento, qual era o pensamento, o que ela quis dizer. Vocês conseguem de repente arrumar, né, a relação. Tem a oportunidade muitas vezes de pedir desculpas, porque ela vai saber que ela te incomodou. Você não vai ter que sair puto da vida falando mal da pessoa pros outros, porque geralmente quando você sai putinho de uma situação mal interpretada, qual é a primeira coisa? Você precisa desabafar. Como você não fala pra pessoa, você vai sair cuspindo fogo falando pra todo mundo. Você viu o fulano? Olha só que injustiça. Olha lá, fez de novo. E papapá. E olha como eu sou coitado. Olha como eu sou coitado. E aí você vai fazer o quê? Fofoca. Isso resolveu a situação? Não. Bem pelo contrário. Porque aí vai inflamando. Porque quanto mais você vai falando, mais energia você vai colocando nesse demônio que tá aí dentro de você. A tua neurose tá potente, parecendo um troço que daqui a pouco entra na sombra. E ainda tem aqueles coleguinha, né? Porque a gente sempre tem um coleguinha
que adora uma fofoca, que adora colocar lenha na fogueira e fala, é verdade. E olha, você lembra daquela outra vez? E aquela outra? E com fulano? E com ciclano? Também? E a pessoa fica lá. E você vai se nutrindo. Por quê? Porque te faltou valor e porque te faltou a tua verdade, as suas competências, os seus talentos. Quem é você? Tem muita coisa do que está sendo falado e dito, né, no nosso universo ali, que às vezes a pessoa não está nem falando de você, ela está falando dela. Então, quando alguém, por exemplo, briga com você e diz assim pra você, nossa, você não me dá atenção, você só vive no trabalho, você não liga pra mim. Então, a pessoa tá reagindo a uma atitude sua. E o que ela faz? Ela te ataca. E aí eu falo ela, né, porque pra só dar uma livrada na gente, mas assim, todo mundo faz isso, né? Quando você quer, de repente, chamar a atenção de alguém, você vai pro ataque. Por quê? Porque você sente, diante das suas neuroses, tá sendo bombardeada. A pessoa tá te causando algum dano. E aí você quer simplesmente dizer pra ela, olha, ultimamente você não tem me dado atenção, eu sinto muito a sua falta, né? Talvez você esteja trabalhando muito, eu queria saber se de repente eu posso te ajudar de alguma forma, ou em alguns, quais são os momentos que a gente pode se encontrar, que a gente pode bater um papo, que a gente pode tomar um vinho, que a gente pode, não sei o quê, falar sobre amenidades, mas assim, estou carente de você, sentindo a sua falta, não. Você vai lá e começa, porque você só trabalha, porque você não dá liga bola pra ninguém, você é um puta de egoísta, e né? Aí, caguei 10 balde. Falei mesmo. Mas você falou o quê? E você estava falando de quem? Você estava falando do outro? Ou você estava falando de você? Né? Você não está se importando mesmo ou você está se rasgando por dentro porque você está sentindo falta da convivência? Então, nossa comunicação ela é totalmente truncada. Né? Muitas vezes a pessoa está querendo dizer uma coisa e está falando outra. Tá brigando, tá discutindo, tá reagindo a alguma coisa que não precisa reagir. É simplesmente falar sobre sentimento. E falar sobre sentimento para nós ainda é um lugar de vulnerabilidade. E quando nós falamos de feminino, por exemplo, né? Então aqui, ó, a lua, né? Que saiu até para uma pessoa aqui do sexo masculino. Quando nós falamos sobre o feminino nos leva para este lugar. De repente, trabalhar a nossa comunicação. Trabalhar a nossa sensibilidade, a nossa atenção, a nossa escuta em relação ao outro. Entende? Sem ficar o tempo todo gritando, berrando, ou se não reagindo às coisas. Por quê? O que é a reação? O que é o grito? O grito é uma coisa mais do feminino, do masculino, né? Masculino, já viu aquela coisa assim? Pai grita uma vez só, né? Fulano! Os caras saem pianinho. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu sento? Onde é que eu fico aqui? Né? Onde que eu rezo? Onde que... A mãe fica, fulano! 1000 vezes. O cidadão ainda olha pra cara e ri e fala, quieta, mulher. Que é isso? Para de falar, né? Por quê? Porque assim, um berro, um grito, uma imposição, né? Um mando bem dado, é o masculino fazendo esse tipo de coisa. E assim, eu não quero saber quais são suas justificativas. É isso, acabou, vai fazer. Né? Autoridade. Que em algumas situações são necessárias, mas sempre. Será que sempre? Será que não dá para, de repente, a gente começar a trabalhar um pouco desse afeto? Né? Aquilo que nos afetou de uma forma mais clara, mais cuidadosa, onde você consegue dizer para o outro o que é que te afetou e o que te afeta. E o outro vai começar a entender que não se trata mais de uma reação e de um ataque, e sim de um posicionamento que ele precisa ter de cuidado. Por quê? Porque ali ele te machuca muito. Ali não é bacana. Ali não dá pra ficar cutucando. E o contrário também é verdadeiro. Entende? E a gente não é falando para as pessoas que você faz com que essa pessoa mude a conduta dela. É agindo. Então, por exemplo, se você é casada, né, tá lá com seu marido, e o tempo todo você fica, porque não dá mais dar certo, vou me separar, porque eu não aguento mais, porque que inferno, porque hoje é amanhã que eu vou me separar, porque você me incomoda, porque você não me dá atenção, porque... Mano, senta um pouco e conversa um pouco com essa pessoa sobre os seus sentimentos. O quanto você sente falta, o quanto você tá se sentindo desprotegido, o quanto você tá se sentindo carente, o quanto essa pessoa é importante na sua vida, né, o quanto você a ama. Né? Às vezes é importante a gente ouvir isso. Outro dia eu tava conversando com uma paciente e a mãe dela tava brava com ela, porque ela, a partir do momento que ela foi morar em outro lugar, ela simplesmente meio que abdicou da família, tal, não sei o quê. Dá atenção, mas não como dava antes.
né? E aí ela era meio que tudo para essa mãe. E aí a mãe tava brava com ela. O que a mãe encontrou com ela depois de muito tempo? Ao invés de a mãe chegar para ela e dizer assim: nossa, filha, eu sinto muito a sua falta, né? Depois que você foi embora, eu me sinto meio desamparada, me sinto muito sua falta, amo muito você, né? Então assim, vamos tentar, sei lá, a gente se fala pelo menos uma vez por semana, ou por telefone, ou se não por câmera, alguma coisa assim, sabe? Promover algum tipo de aproximação e de troca, né, de afetuosidade. Não. A mãe fazia tanto tempo que não via, quando já viu, já foi dando logo na cara, né? Porque agora você se isentou, e você esqueceu que tem família, porque você vive no mundo de Bob, porque... Então só foi ataque. E ela ficou sem entender, ela falou: nossa, mas 200 anos que eu não vejo a pessoa me recebe assim, então eu acho que é melhor me afastar mesmo. E aí eu falei: olha, você ouviu o que ela tá dizendo de fato? Você tá ouvindo? Parece que essa fala vai de encontro com todas as outras falas de pessoas que de repente, né, chocam com a sua comunicação e que você fica um pouco ressentida, não parece? É verdade, não tinha me atentado a isso. Eu falei: então o que será que ela tá querendo dizer? Será que ela não quer você mais próximo a ela mesma? Que ela de repente te tratou mal porque ela te odeia e quer você cada vez mais longe? E tava reativa? Ou será que ela tava mandando um outro tipo de mensagem, mas ela não sabe fazer isso? Ela não sabe construir esse diálogo. E aí ela foi lembrando de algumas coisas, inclusive até de pessoas que contaram pra ela o quanto que ela preparou o quarto, a cama, porque a filha ia chegar, né, e tava esperando esse momento com tanto carinho, que uma coisa, né, não condiz com a outra. E aí ela falou assim: nossa, faz todo sentido. Ela falou: faz todo sentido. É exatamente isso. Ela falou: mas como a gente sempre teve essa comunicação, né, ruim, então você acaba fazendo uma leitura ruim. A pessoa tá te dizendo uma coisa e você tá interpretando outra. Ela não disse claramente, mas ela disse. Ela estava, na verdade, dizendo que essa filha faz muita falta. Ai, mas ela podia dizer de outra forma. Então, você faz desse jeito? Porque, né, eu mesmo me pego, às vezes, enfiando o pé na jaca. Porque aí você vai falar pra pessoa assim: nossa, eu te amo tanto, tava com tanta saudade. Você fala: nossa, faz 200 anos que não me liga, hein? Faz não sei quanto. Então você cobra um afeto, um carinho, sendo que você poderia ser um pouco mais gentil, né? Um pouco mais colaborativa na sua fala, um pouco mais verdadeira na sua fala. E, gente, de verdade, expressar sentimento, ter uma relação clara, uma relação pautada na verdade, não é um lugar de vulnerabilidade. Na minha concepção, na minha percepção, e pelo tempo que eu tenho aqui de clínica, né, de atendimento, eu percebo que é um lugar de coragem. E não é força, é coragem. Coragem é agir com o coração. É você colocar seu coração na bandeja e falar de sentimentos. Amo mesmo, gosto mesmo, sinto falta, muita falta. Adoro os momentos que vivemos juntos, adoro quando de repente nos beijamos, quando fazemos sexo, quando almoçamos juntos, quando saímos para ir ao shopping, quando assistimos TV, quando de repente, sei lá, assistimos o jogo juntos e hoje não tem. Então assim, como é externalizar isso, colocar isso para fora, né? Na verdade é um ato de coragem. Muitas vezes você desarma o outro porque ele não está acostumado com isso, ele está acostumado que você vai atacar o tempo inteiro, que você vai cobrar o que falta, né? Caga a regra que é uma beleza, né? E quando a gente olha e fala assim: mas eu tô fazendo o quê? Né? Eu cobro tanto, mas eu tô fazendo o quê? Na minha comunicação interna, como é que eu tô revendo o meu posicionamento, ou de repente me conhecendo para poder fazer melhor, ou para mudar minha atitude, né? Eu quero que o outro mude, porque o outro é grosso, porque o outro é abusivo na fala, porque o outro... Mas e você? Então, a minha proposta hoje é para que você, de repente, ouça a sua voz interior. Perceba qual é o lugar que você se coloca, que você já está acostumado, mas que não está confortável, como a carta da lua. E comece a olhar como, né, o rostinho dela aqui, ou o cãozinho aqui de 3 cabeças. Não olhe só para um lugar, para um aspecto, para uma forma de construir as coisas. Olhe para outras possibilidades. Se você olhar para outras possibilidades, você vai perceber que as suas relações, elas começam a passar por uma transformação. Então, aquele modelito antigo que se repete, sabe, o tempo todo,
na tua vida, que quando você vê, você tá com mais do mesmo, aí você percebe que essa pessoa começa a ir embora. Aí, ou senão ela muda de conduta, ou ela se posiciona de outra forma. Foi ela que mudou? Não, foi você. Foi você que mudou a tua forma de lidar com o meio, com o mundo. Foi você que começou a mudar a tua forma de falar com você mesma. Né? Você que começou a mudar seu diálogo interno. Olhando o quê? Olha para os detalhes. Então, se você olha, por exemplo, e percebe que ao amanhecer, você acordou e aí o sol não estava lá, estava aquele tempo nublado, horroroso e tudo mais, você já tem ali um diálogo, né? Com o quê? Com o tempo. Puta que, né? Hoje vai ser dia. Olha o tempo como já tá. Então, faz um diálogo diferente. Como que você pode ver isso? Né? Será que o tempo com o sol pela manhã tá te convidando para viver? E o tempo que de repente está mais fechado, mais nublado, tá te convidando para alguma coisa? Será que é só para sofrer? Será que é só para de repente ficar no trânsito? Ou se não, ter um dia desgastado, desgastante, onde tudo é cinza, as pessoas estão horríveis, tudo tá horroroso? Ou você pode de repente fazer uma leitura de que hoje é um dia para eu falar menos, me mostrar menos, ou se não, tá um pouco mais reflexiva, ou ter alguns cuidados, né? Será que é um dia que de repente eu preciso minimizar os meus esforços e perceber as coisas fluindo, não ir com tanta sede ao pote? Por quê? Porque o calor sempre convida a gente pra viver, né? Pra poder ir lá pra academia, pra malhar, pra não sei o quê, papá. E um tempo de repente um pouco mais fechado, como que ele pode conversar com você? Então, são várias leituras que você pode tecer e são várias comunicações, né? Várias mensagens que podem de repente entrar aí e você pode fazer uma leitura diferente. E da mesma forma que você pode fazer uma leitura diferente do dia, você pode fazer uma leitura diferente da vida, das pessoas, porque todo mundo tem algo para contribuir. Não tem ninguém 100% bom e ninguém 100% ruim. Então, abrir um pouquinho, né, os seus canais para a observação, a escuta ativa do que é que está sendo dito em palavras e o que é que está sendo dito de uma forma não verbal, né? Qual é a mensagem, é muito interessante e até para você poder se autoanalisar e perceber. Mas essa é a resposta que eu sempre dou para tudo na minha vida? Porque você é em todos os lugares. A gente fala assim para mim, e nos relacionamentos afetivos eu tenho muita dificuldade. Mas com os meus amigos, no trabalho, não. É tudo diferente. Não é. Não é. Você é a mesma pessoa em todos os lugares. Você usa várias roupinhas, várias personas? Mas as suas neuroses, na maioria das vezes, elas são muito, né? Como que eu vou dizer? Assíduas ali, elas marcam presença o tempo todo. E quando você percebe, você tá conversando com seu amigo, você tá conversando no trabalho, você tá conversando com o seu amor, com o seu love, com o seu filho, com o seu pai, com não sei o quê. A neurose tá lá. E você só consegue identificar e mudar um pouco os padrões se você consegue olhar para você mesmo e percebe quais são as suas verdades. Então, isso me representa. Isso aqui não me representa. Isso aqui representa, talvez, a minha mãe, representa o meu pai, representa a minha avó, representa o meu chefe, mas não me representa. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Então, trabalhar essas questões da comunicação é algo primordial. Né? Se você quer ter sucesso na sua vida em qualquer área, trabalhe a sua comunicação. Uma das formas de trabalhar a comunicação é você se autoconhecendo, fazendo algum curso de comunicação para de repente melhorar, né, sua oratória, sua percepção, sua interpretação das coisas, ou fazendo um processo psicoterapêutico onde você se depara com você mesmo e aí você vai percebendo ali, adiante do processo, quais são as alterações que você precisa obter para de repente ter mais qualidade nas suas relações. Né? Então, assim, uma empresa, por exemplo, né, que tem as pessoas ali trabalhando o tempo todo. Se você não tem qualidade na troca, nas relações, se você não tem uma visão clara do que está acontecendo o tempo todo, você vai estar sofrendo, né? E vai achar que você está sofrendo ataque de todos os lados. E eu tenho uma coisa para te dizer que de verdade isso magoa profundamente, mais do que eu disse há pouco. Mas assim, tem algo que eu vou te dizer que vai te magoar. Na maioria das vezes, eu diria que 99,9% das coisas não tem nada a ver com você. Você não é o suprassumo do negócio. Você não é melhor que ninguém. As pessoas não estão te perseguindo o tempo todo, a não ser que tenham algum problema, sejam psicopatas, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo.
É dolorido, né? Doloroso ouvir isso, mas é verdade. Todo mundo quer arrumar um jeito de trabalhar, de sobreviver, de amar, de manter a família, ou manter aquilo que tem, ou prosperar e ter muito mais do que já tem. Sério, que as pessoas falam assim, mas fulano tem inveja, né? Será? Né? Será que você é uma pessoa invejável, de fato, né? E se for, você tá perdendo tempo, dando mais poder para quem não precisa de tanto poder. Então, tá vendo? Tudo é comunicação, porque você tá fazendo pontes, né? Você tá construindo pontes visíveis e invisíveis, certo? E aí, como é que você tem feito a leitura da sua vida? Como é que você tem respondido aquilo que você lê e aquilo que você ouve? Tá bom, gente? Então, essa é a minha live de hoje, a minha pauta de contribuição hoje para vocês, né? Junto do tarô aqui, falando um pouquinho desse arquétipo da lua, que tem vários significados desse arquétipo, mas diante de algumas situações que aconteceram hoje, eu resolvi trazer essa pauta da comunicação, porque sinto que é um lugar que todos nós, de alguma forma, precisamos melhorar a cada dia. Né? Não tenha medo de expressar seus sentimentos. Isso não vai fazer com que caia um bracinho, uma perninha, um dedinho. Bem pelo contrário, você se sente livre. O que o outro vai fazer com aquilo que você colocou pra ele é um problema dele. Você dá meu cartãozinho e fala, vai fazer terapia, meu querido, senão faça lá um jogo de tarô. Mas quando você coloca teu coração para fluir, você abre o peito e faz essa troca, quando você é colaborativo, a vida é colaborativa com você. Então não vai ter ninguém usurpando e nem ninguém batendo de frente com você ou querendo impor as suas ordens, os seus comandos para você. E aí essa troca fica muito saudável. Fica saudável em todos os lugares. Por quê? Porque você vai entendendo que a dinâmica é essa, né? A comunicação, o diálogo se faz na troca saudável. Mas comece esse diálogo percebendo o que é que você fala para você mesma. Né? Como é o seu diálogo interno? Como é que você estabelece essa troca? Né? Na terapia analítica, a gente faz muito isso, de repente falar para a pessoa, olha, conversa aqui um pouquinho com a sua neurose, vem cá, chama ela aí e vamos bater um papo. A pessoa fala assim, essa mulher deve ser louca. Mas quando ela começa a treinar isso, ela fala assim, gente, faz todo sentido. Por quê? Porque chega uma hora que você tem que falar pra sua neurose, cala a boca, porque quem manda aqui sou eu e eu já não atuo mais nesse lugar, né? Eu já venci esse padrão, manda esse padrão lá pro lugar que ele merece, que ele é devido, porque aqui eu vou seguir dessa forma, porque é dessa forma que eu escolhi. Então, você tem até como lidar com esse famoso anjinho e diabinho que mora dentro da sua cabeça, né? Que são as suas conversas internas. Então, quando você vai tomando posse disso, os seus diálogos externos, a sua interpretação de mundo e de vida e de pessoas, fica muito mais salutar, muito mais gustativo e é muito melhor, as relações fluem de uma forma muito melhor. Tá ok, gente? Então, gratidão por mais um momento juntos. Segunda-feira estarei aqui novamente. Um beijo pra vocês, uma boa semana. A live vai ficar gravada, se vocês quiserem compartilhar, curtir, me seguir na página, se inscrever lá na nossa página do YouTube. Eu super agradeço o compartilhamento de vocês e também os comentários que vocês queiram deixar aí, tá bom? Beijo pra vocês, até segunda. Tchau, amor!